Olá, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiana e hoje nós vamos falar sobre um assunto totalmente diferente. Vamos sair do mundo das frutíferas e vamos para o mundo das olerícolas, hortaliças. Tá certo? Então, nossa aula é sobre definições e critérios de classificação das hortaliças. Aula número 5, referente ao dia 12 de maio de 2020. Bom, vamos entender o que é olericultura. Em latim, significa oleris coleri, cultivo de hortaliças. Então, lembra que eu falei para vocês que a horticultura, ela contempla vários ramos de estudos, dentre deles a olericultura, que estuda a produção das culturas oleráceas ou hortaliças. E quais são as características das hortaliças? São plantas de consistência tenra, ela não é lenhosa, com ciclo curto, exigente em tratos culturais intensos e área de cultivo geralmente são menores quando comparada às grandes culturas. E nós temos como definição pelo dicionário de olericultura o cultivo de legumes. E legume é o fruto de leguminosas ou produto olerícola. Mas no dicionário lá de Portugal, hortaliça é o conjunto de plantas leguminosas ou herbáceas com uso em culinária e cultivadas em hortas. Então, popularmente falando, são verduras e legumes. Já a definição da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a hortaliças são plantas anuais, bianuais ou perenes, cultivada em hortas ou em campo aberto ou sob cultivo protegido e que são utilizadas quase exclusivamente como alimento. Se inclui neste grupo as plantas classificadas como cereais ou da família das leguminosas, grãos e ou vagens, cujos produtos são colhidos verdes, tenros ou imaturos. Também se inclui neste grupo os melões e melancias, por seu comportamento hortícola no cultivo e por serem cultivos temporais, como as demais hortaliças. Algumas hortaliças são utilizadas unicamente como tempero e condimento devido ao seu aroma e sabor, como exemplo, a salsinha, a cebolinha, o orégano, etc. A olericultura, ela pode ser explorada por vários tipos, como a olericultura urbana ou periurbana, que são cinturões verdes, ou a produção de olerícolas em hortas domésticas, recreativa ou educativa, a produção de matéria-prima destinado exclusivamente para o processo agroindustrial, a produção em larga escala e a produção especializada. Aí nós temos a produção de mudas, material de propagação, o cultivo protegido, o cultivo hidropônico e o cultivo orgânico. O perfil da cadeia produtiva, para vocês terem uma ideia como foi em 2016, nós temos uma grande participação da na no processo de distribuição dos alimentos, com destaque para o varejo, para depois para o atacado. Depois nós temos a participação das atividades dentro da fazenda, uma representatividade aí de 27%, antes da fazenda, com 17%,
A indústria de alimentos participando 10% e só os agentes facilitadores aí com 1%. Para vocês terem uma ideia, 30% do que chega no Ceasa é perdido. É perdido. Além de que existe perda na produção agrícola, lá nos produtores, que pode variar de 35% a 5%. Então, pensa bem, numa produção de alface, 30% perde-se no Ceasa e 35% perde-se no campo. Nós temos aí um acumulativo de 65% de perda na produção de alface. É muita coisa. Então, é um problema muito grave que o setor de olerícolas sofre perdas no pontos de distribuição e na propriedade, tá? Fora a perda que acontece dentro da casa dos consumidores, dentro das escolas, dentro do restaurante, por não manipular corretamente o alimento. De acordo com o anuário de 2019, nós temos aí cerca de uma geração de 7 milhões de ocupações diretas e indiretas. Eles fizeram um ranking de 24 produtos que chegaram a uma somatória de 53 milhões de toneladas, ocupados em 5,1 milhões de hectares e contemplando aí 3,3 milhões de produtores no Brasil. Já as características da cadeia de hortaliças são: a maior parte da produção ela está concentrada em apenas na produção de 6 espécies: tomate, batata, melancia, cebola, cenoura e melão. E 60% da produção ela se concentra em propriedades pequenas, com uma dimensão menor de 10 hectares, localizadas nas áreas periurbanas, né, na periferia urbana das grandes cidades, os chamados de cinturões verdes. Então, nós temos aí que essas 6 culturas, melancia, tomate, batata, cebola, cenoura e melão, eles respondem por cerca de 67% da produção de hortaliças no Brasil. Outra característica é uma cadeia que está sempre em constante transformação, sempre tendo reinvenção do seu mercado, trazendo novidades, né, alimentos fortificados, formas diversas, sabores distintos. Tem grande contraste em todo o seu elo da cadeia, que a gente vai ver mais para frente, e a cadeia sempre tem inovações tecnológicas a cada momento e com uma modernização. A cada ano existe uma inovação tecnológica. Produzir tomate há 10 anos atrás, muita coisa já se mudou no decorrer desse tempo. Novas inovações surgiram, novas variedades, novas necessidades, tá certo? Agora tem um probleminha. Existe um baixo consumo per capita de hortaliças por ano. Isso é muito pouco.